Ferreira do Zezer assinalou com orgulho a história que está associada à sua fundação. Assim foi neste recente 24 de setembro, data onde se comemoraram os 800 anos do Foral Vila Ferreiro. 800 anos assinalados com 800 minutos de atividade cultural e desportiva, sendo que a sessão solene decorreu no Centro Cultural, agora denominado Alfredo Keil. Aliás, houve registro para a assinatura de um protocolo com a família do antigo compositor, tendo em vista a cedência do espólio do artista ligado a Ferreira do Zezer para a exposição a realizar no concelho. Mas o destaque centrou-se em Pedro Ferreiro, figura incontornável da história ferreirense e que está mesmo na origem de Ferreira do Zezer. Dulce Verdelho, da autarquia ferreirense, falou do besteiro do rei Dom Sancho I. Pedro Ferreiro, homem de origem modesta, nasceu à categoria de nobre pela bravura e reconhecimento como besteiro do rei Dom Sancho I. A bravura e o heroísmo que o caracterizaram na defesa de Montemoro Novo contra os mouros valeu-lhe a recompensa da herdade de Orjais. Foi suficiente para que Pedro Ferreiro iniciasse o aumento do seu património fundiário, quer através da compra com lucros provenientes de donativos reais, quer por novas doações feitas pelo rei ou pela Ordem dos Templários. Este nome não se perdeu no tempo nem na história, tendo dado origem ao nome do concelho, com a atribuição do Foral Vila Ferreiro há 800 anos. Pedro Ferreiro foi então um visionário, feito de coragem, que nos deixa de herança não só o nome, mas também grandes valores. Em 1222, no reinado de Dom Afonso II, Pedro Ferreiro e sua esposa Maria Vasques doam as terras designadas por Vila Ferreiro aos povoadores que as quisessem habitar, estabelecendo as relações entre os moradores e destes com o doador das terras. Numa época em que se procurava consolidar a posse dos territórios que iam sendo conquistados aos mouros, através do seu povoamento, cultivo e defesa. Com esta doação passa-se a lavrar o Foral Pedro Ferreiro, tornando-se este documento um marco na história do nascimento do nosso concelho e que reza assim: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu, Pedro Ferreira, e minha mulher, Maria Vasques, damo-vos e concedemo-vos a nossa herança, que é a chamada Vila Ferreiro, para que a conserveis em vosso poder para sempre. Devereis dar-nos dessa herança a 7ª parte de pão, de vinho e de linho, na eira, no lagar e no tendal, e por ocasião da festa de São Miguel, devereis dar-nos uma fogaça e uma cesta com alqueire de farinha peneirada, e que nos prestem serviço, por outros modos, como os homens de Aquabela o fazem ao abade e aos freires. Nesta terra, sob nosso poder constituída, decretamos tudo isto. Se alguém cometer rapto ou homicídio, ou se invadir uma casa com armas, ou com as ofensas, ou se arrombar portas, entrando no interior de uma casa ou de um recinto do povoado, esse que paga 500 soldos. Se cometer rapto ou homicídio no exterior do recinto do povoado, que paga 60 soldos. Ordeno que cada um aceite como esposa aquela que recebeu em casamento e que aguarde da sua filha, que ainda não tenha casado enquanto ela for muito jovem. E ordeno que o filho que o pai conserva em casa aceite o seu poder em todas as circunstâncias, a não ser que seja vítima de violência. E se alguém atirar imundícies à cara de outra pessoa, que pague 60 soldos. Se alguém ferir outra pessoa com armas por iniciativa própria e movido pela cólera, no recinto do povoado, que pague 60 soldos. Se for no exterior do povoado, que pague 30 soldos. E quanto às outras benfeitorias e regras, vós fareis como fazem os habitantes da Aquabela, à exceção da venda de vinho, que vós tereis um mês e não mais, e aquele que tiver vendido vinho nesse mês pagará 50 soldos. E aceitareis a tinta necessária para tingir o nosso vinho, e o resto irá para o lagar. Quem for moleiro, dê a 7ª parte. Esta carta foi feita no mês de setembro da era de 1260.
Nós, acima citados, que mandamos fazer esta carta, assinamos de nossa mão. E se aparecer alguém que queira romper o que fizemos, que seja maldito e que vá para o inferno. Estiveram presentes Estevão Garcia, Pedro Salvador, Álvaro Fernandes, Pelágio Pedrel, Pedro Vaqueiro, Pedro Pedrez, Gonçalo Martínez, Fructoso, Álvaro Soares anotou. A vós, populares da Atalaia, damos todo o poder de foral sobre a Vila Ferreiro e não outra. Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zezer, não escondeu o orgulho pelo momento assinalado, referindo que esta ocasião serve para honrar as gerações anteriores que ultrapassaram desafios e dificuldades. Comemoramos hoje 800 anos do foral de povoamento de Ferreira do Zezer. 800 anos de uma história que nos transporta para um presente marcado pela globalidade. Continuemos, por isso, a prestar as honras a essa história e às nossas gentes, a todas e a todos os ferreirenses que no passado e no presente moldaram a terra que hoje consideramos a mais bonita do mundo, a nossa. Nestas gerações que ao longo de 8 centenas de anos ultrapassaram desafios, dificuldades com a sua determinação e capacidade de sonhar, encontramos a necessária inspiração para continuar a afirmar a singularidade e a especificidade de Ferreira do Zezer. Foi pela sua ação que construímos memórias que tornaram a nossa identidade única e singular, ditando o empenho, a resiliência e o espírito de luta de todos os ferreirenses. Enquanto seres humanos, somos detentores de uma capacidade que nos distingue, a capacidade de imaginar e construir imagens daquilo que somos. Convido-os a um exercício conjunto de imaginação, numa viagem pela história. Imaginemos o que foram estes 800 anos, imaginemos os dias, os diálogos, os confrontos, as políticas, os anseios, os desejos e os sonhos de todos aqueles que pisaram estas terras. Imaginemos os nossos mercados, a nossa cultura e até o nosso rio. Pensemos na causa pública, na evolução administrativa que foi acontecendo, nos cidadãos que se diferenciaram. Olhemos para o nosso verde pintado de azul e imaginemos a nossa história, o percurso dos nossos antepassados nas adversidades e nas conquistas. Nas palavras de Albert Einstein, minhas amigas e meus amigos, imaginar é mais importante do que saber. O conhecimento é limitador, enquanto a imaginação é libertadora. Abraça, portanto, o universo. A verdade do que fomos e o que somos. Minhas senhoras e meus senhores, comemoramos hoje os 800 anos do foral Vila Ferreiro. Foi o besteiro Pedro Ferreira e Maria Vasques, sua mulher, que deram foral a estas terras que hoje se unem em fronteiras administrativas, permitindo o seu povoamento e que se fizesse a nossa história, a história do concelho de Ferreira do Zezer. Enalteço hoje a grandeza de Pedro Ferreira, um homem humilde e de origem modesta, que pelo seu trabalho e honra ascendeu à nobreza. Percurso raro naqueles tempos e, infelizmente, ainda difícil no tempo presente, com, como é óbvio, as necessárias adaptações. Esta ascensão social resultou da sua distinção pelos atos de bravura e heroísmo que preconizou enquanto besteiro do rei Dom Sancho I. É mais um motivo de orgulho para todos os ferreirenses saber hoje que há 800 anos este território foi viabilizado por um homem que conseguiu os seus objetivos por mérito do seu trabalho e também pela sua honra. Por isso, pretende este Executivo, numa parceria com a Fundação Maria Dias Ferreira, edificar uma estátua em honra de Pedro Ferreiro na sede do Conselho. Minhas senhoras e meus senhores, falemos também do nosso presente. Hoje assinalamos este dia memorável com 800 minutos de atividades culturais e desportivas, uma iniciativa que teve origem numa sugestão das nossas próprias associações. 800 minutos que refletem tanto, que dão nota do trabalho diário, gratuito e voluntário de gente de muito valor. De
ferreirenses cheios de orgulho nas suas terras, no seu potencial e na sua história e tradições. Estes 800 minutos mostram muito daquilo que somos enquanto cidadãos. Tem origem nas nossas vivências em comunidade, num concelho que, ainda que de dimensão territorial reduzida, é marcada pela determinação das suas gentes, pela sua criatividade e capacidade de superação. Alicerçamos a nossa identidade presente nos valores que marcam a história do concelho, que honramos de forma muito digna. Obrigado a todos vós que continuam a ser a base da nossa identidade. Obrigado, Pedro Ferreiro. Obrigado, ferreirenses. Viva Ferreira do Zézer. José Casanova, presidente da Assembleia Municipal de Ferreira do Zézer, falou de um dia de valorização da história do concelho e de respeito pelas origens. Vive Ferreira do Zézer hoje um dia nobre e revelador da sua identidade histórica. Penso que vivemos um dia de valorização da nossa história comum, de respeito pelas nossas origens, de profundo orgulho nas mesmas e em sermos ferreirenses e de reconciliação da justiça com a história. Tem este dia uma componente cultural representativa da vitalidade das nossas associações e no qual todos expressamos a nossa gratidão pela sua atividade. Já que tocamos na palavra cultura, o seu conceito é muito complexo e tem diversas vertentes que tocam as ciências sociais, a filosofia, a antropologia. Não vos vou amassar com estes conceitos, mas gostaria que soubessem que convidámos Sua Excelência ao Ministro da Cultura para estar hoje connosco, mas que a sua indisponibilidade de agenda não permitiu a sua vinda. Tenho a certeza que quando vir a vitalidade cultural deste Conselho, aqui virá para o reconhecer pessoalmente. André Malraux afirmou que a cultura não se herda, conquista-se. Agostina Bessa Luís referiu que a cultura é o que identifica um povo com a sua finalidade. A cultura não pode estar associada a um favorecimento elitista em que as grandes cidades dispõem de aglomerados de museus para serem oferecidos aos turistas, muitos deles nunca visitados pelos próprios cidadãos do seu país. A quantidade nem sempre significa qualidade. A cultura no interior não pode ser reduzida a uma visão de popular para se restringir à etnografia e aos costumes locais. Em democracia, temos de fazer sair a cultura da sua redoma de vidro, do conforto da sua torre de marfim e colocá-la ao serviço de toda a população. O município de Ferreira do Zézer tem a sua escala própria, mas tem o direito inalienável de defender a sua cultura e de procurar aumentar o seu espólio cultural. Quero com isto dizer, na prática, que os ferreirenses e os seus órgãos de soberania, particularmente o Executivo, tudo farão para colocar em marcha um projeto ganhador de fundos europeus para localizarmos entre nós um museu do colecionismo, aproveitando coleções de ferreirenses que pretendem vê-las ao serviço dos seus conterrâneos e transformando-as num polo de desenvolvimento sustentável, quer do ponto de vista económico, quer da criação de empregos. Comemoramos hoje os 800 anos da concessão do Foral de Povoamento de Vila Ferreiro, datado de setembro de 1222, mas cujo dia certo se perdeu. Citando a obra de António Baião, nosso ilustre conterrâneo, que nas páginas 9 a 11 de A Vila e Concelho de Ferreira do Zézer afirma: mas as primeiras notícias extraídas de documentos que temos acerca de Ferreira são do princípio do século XIII, de quando Pedro Ferreira e sua mulher Maria Vasques deram carta de foral aos povoadores da sua herdade, que vocature de novo Vila Ferreira, que de novo se chama Vila Ferreiro ou Ferreira, dando-lhes ele, entre outras coisas que constam do foral, uma fogaça pela festa de São Miguel, o que bem prova a antiguidade a que remonta a festa que ainda hoje se faz. Acrescenta sobre Pedro Ferreiro ser homem da criação de El Rei, homo de meia creazione e besteiro, meus balistários, que se tinha distinguido muito em Montemor e dali vinha a dádiva e agradecimento régio. Ao estarmos aqui hoje nesta comemoração, estamos, como afirmei, a valorizar a nossa história comum e a respeitarmos as nossas origens.
Gostaria agora de vos chamar a atenção para um facto que ao longo da sua existência é transversal a este nosso concelho. Assim como no que diz respeito à nossa história como país, temos datas que expressam a nossa identidade coletiva, como o 25 de Abril e o 10 de Junho, por exemplo, temos também figuras que representam essa mesma identidade, como, por exemplo, Dom Afonso Henriques, Luís Vaz de Camões, entre tantos outros. Se formos a outros concelhos, encontramos essas figuras: Gualdim Pais em Tomar, Dom Nuno Alves Pereira em Sernasto do Bom Jardim, Vasco da Gama em Sines, a Rainha Santa Isabel em Coimbra, mais uma vez, entre tantos outros. E deixando neste momento de lado a questão de uma data que nos representa a todos, estamos órfãos de uma figura que nos sirva de referência geradora da nossa identidade coletiva. Essa figura é a de Pedro Ferreira, que teve uma visão e de que, junto das margens dos belas do rio Zezer, se poderia dar origem a um povo, do qual todos nós descendemos, povo esse que saberia persistir, ser resiliente e continuar durante os tempos vindouros a corporizar, a aumentar, a acarinhar e a melhorar o seu sonho. Pedro Ferreira é essa figura, é esse herói, do qual todos nós nos devemos orgulhar. Seguiu-se a apresentação do livro Pedro Ferreiro, o Besteiro do Rei, numa parceria da Câmara com a Fundação Maria Dias Ferreira. Nessa ocasião, nota para as palavras da autora Risoleta Pinto Pedro, que não escondeu a alegria de ter tido a oportunidade de participar na história do concelho. Queria agradecer a iniciativa da autarquia do município para realizar esta obra hoje aqui, neste momento tão especial para Ferreira do Zezer, e também à parte dele, porque tivemos uma bela cooperação já anteriormente. De facto, destaco a competência, a gentil competência dela, que deve ser também ressaltada. Sobre como se constrói uma história, há muitas formas, como eu já disse. Neste caso, temos um desafio: temos factos verídicos, históricos, mas como se destina à leitura por crianças e adolescentes, é preciso construir também com o auxílio da imaginação. Não é problema no meu caso, porque tenho uma imaginação delirante. E numa situação destas, até nem prejudica a imaginação delirante, porque é muito importante que se consiga distinguir e começar a orientar os meninos no sentido de que, quando há factos históricos, e o Dr. António Baião de facto foi a grande fonte, quando há factos históricos reconhecidos e conhecidos, reconhecidos e escritos, tem de se respeitar isso. Aí não pode haver imaginação a funcionar. Mas depois há todo um outro lado, há zonas escuras, há zonas submersas, há zonas desconhecidas da história que nós podemos preencher, e neste caso eu sou da opinião que deve ser preenchido com todo o delírio, e penso que o fiz transportando uma personagem real do século XXI até ao século XIII. Portanto, mais delírio que isto não poderia haver. Por outro lado, nós temos aqui depois este jogo entre a ilustração e o texto. É muito engraçado porque parece que primeiro o texto foi construído primeiro e depois apareceu a ilustração, e depois tivemos que fazer algumas adaptações ao texto sugeridas pela ilustração, e essa dinâmica que às vezes à última hora nos pode afligir um bocado, mas acabou por ser muito interessante e muito desafiadora. De facto, isto é um trabalho de uma equipa e, portanto, também o meu agradecimento a todos os outros que colaboraram na realização deste livro.